Fala galera do canal, como vocês estão? Tudo bem? E aí, quanto será que ganha um estafeta em Portugal? Será que vale a pena? A verdade que ninguém te conta. Sobe a vinheta! Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Real com Leonardo em Portugal. É um prazer sempre estar por aqui para poder contribuir um pouquinho da minha experiência. Antes de mais nada, me ajuda aí no canal, comenta, compartilha, dá um likezinho, que isso ajuda o YouTube a mandar para outras pessoas aí que estão vindo para Portugal. E a minha ideia aqui, pessoal, sempre é fazer com que vocês conheçam uma realidade de Portugal que às vezes as pessoas não comentam ou não falam, né? E você acaba vindo desinformado, você que está para vir, você que está pensando em vir um dia, ou você que está estudando a possibilidade de vir, anotar, deixar tudo certinho. Por quê? Porque isso vai ajudar você lá na frente a tomar decisões que você pode fazer a diferença ali no seu dia a dia. A minha ideia, gente, que nem eu falo muito aqui nesse canal, a minha ideia aqui é se eu ajudar uma pessoa por vídeo, eu já vou ficar muito feliz e muito realizado. A ideia aqui é sempre ajudar e nunca menosprezar o país ou nunca menosprezar Portugal, nunca menosprezar o Brasil, sempre trazer fontes de renda, sempre ajudar as pessoas que querem migrar de lá para cá, que às vezes não, que às vezes está aqui e não consegue achar uma solução para o seu dia a dia. E eu venho aqui trazer informações, venho aqui trazer formas de poder falar sobre tudo que eu sei que me cerca de Portugal. E hoje eu vim trazer uma notícia boa sobre como trabalhar de estafeta em Portugal. Será que vale a pena? Quais são as modalidades de estafeta que tem? Será que dá para viver disso? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu saí de São Paulo, lembrando, tá, gente, que que eu saí de São Paulo no dia 11 de junho de 2025, cheguei aqui dia 12 de junho de 2025, tá? Então hoje fazem aproximadamente 9 meses, quase 10 meses que eu tô aqui, tá? Aliás, eu acho que faz 10 meses que eu tô aqui. E assim, e eu vim, um dos meus melhores amigos, tá? Ele trabalhava já com transporte de estafeta, né? Ele tinha uma empresa dentro de uma outra empresa, né? E ele me convidou, ele falou, Léo, quando você vier para cá, você pode entrar nessa empresa, né? Você pode alugar um carro e pode entrar nessa empresa para poder trabalhar, né, para essa empresa. E eu falei, nossa, que ótimo, maravilhoso. Então eu já vim, gente, com uma indicação de um trabalho, tá? Mas se algum de vocês estiverem planejando para vir ou quem está aqui em Portugal, se entrar na OLX Portugal e colocar assim estafeta, você pode colocar lá na barra de pesquisa de emprego estafeta, na OLX Portugal, e você vai ver um monte de vaga de estafeta, mas é um monte mesmo, assim, porque aqui o mundo em Portugal tem muito transporte, assim, é um mercado muito aquecido, tá, gente? O transporte em Portugal é um mercado muito aquecido. As pessoas, elas pedem muitas encomendas em casa, então a tendência é sempre, o mercado está sempre precisando de muito motorista e de muitas pessoas para fazer encomendas, tá? Existem dois tipos de modalidade. Existe a modalidade de entrega de comida, que eu confesso que eu não sei, porque eu nunca trabalhei, e esse também precisa ter residência, tá? Então não se aplica às pessoas que estão chegando, porque para você se cadastrar na plataforma Bolt, na Uber Eats,
Na Globo, você precisa ter residência. Se você não tiver residência, você não consegue se cadastrar, ou seja, você não consegue trabalhar. Já de estafeta, você já consegue eh, por recibo verde, você consegue algum contrato de trabalho para trabalhar em algumas empresas, tá? E sempre está precisando, o tempo todo está precisando, tá? Então eu vou falar para vocês hoje sobre eh, a serviço de entrega de encomendas, tá? De pacotes, tá? E como que funciona? Eu, Leonardo, sou apaixonado por esse trabalho, tá? Então eu gosto demais de entregar pacote. É uma coisa que não é rotineira, é uma coisa que é gostosa, você faz no seu tempo, você faz ouvindo sua música, você põe um lado de fone de ouvido, o outro, né? Claro, sempre prestando atenção ali, mas um ladinho de fone de ouvido para você ficar ouvindo uma música, ouvir uma música no carro ali, você coloca os seus pacotes e ó, e vai trabalhar. Então, assim, é um trabalho onde você consegue ver dinheiro entrando, consegue administrar de uma boa forma, tá? Na empresa que eu trabalho, o pagamento é quinzenal, então, mas tem empresas que te pagam em 30 dias, tem empresas que pagam em 60, tem empresas que pagam até em 90 dias. Então, você só tem que tomar cuidado com isso para sua programação ali, não ficar fora do seu orçamento para você acabar não falando, poxa, caindo uma bomba. Não, eles pagam certo, mas tem empresas que pagam em 90, tem empresas que pagam em 60, tem empresas que pagam em 30 e tem empresas que pagam em 15 dias. Então você tem que ficar muito de olho nisso, tá? As grandes marcas daqui, que são famosas aqui de entregas, é a CTT primeiro, depois Correios, depois GLS, a IPAC, a IFEDEX, é, e todas as outras aí que tem aí, que, que a gente consegue ouvir, que são um pouco menores, mas assim, que são grandes empresas que estão ali no ramo de entregas, tá? E aí, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as entregas, porque é um trabalho, gente, que sim, você vai se esforçar bastante, porque é um trabalho que você sobe e desce o tempo todo de apartamento em apartamento, tá? Diferente do Brasil, que, por exemplo, quando é um apartamento, vamos colocar o Mercado Livre, tá? Por exemplo, o Mercado Livre é, é uma das maiores empresas de entrega aí do Brasil, né? E aqui é a mesma coisa como se fosse o Mercado Livre, tá? Essas entregas de encomendas que a gente entrega, encomenda da Shein, Shopee, AliExpress, Temo, enfim, todas essas empresas a gente sai entregando, né? Eles compram e chega no armazém, a gente recolhe, né? Uma determinada região e vai entregar. Tá, então essas encomendas, a gente chega no armazém de manhãzinha, a gente separa todas as encomendas, coloca por endereço, coloca num aplicativo também chamado Spock Circuit, porque daí ele vai dar uma rota mais rápida para você não pular, ficar de endereço em endereço um perto do outro, e depois você já consegue começar a entregar. Então, isso gente, eu falo para vocês, é muito legal. Eu gosto bastante. É um trabalho dinâmico, um trabalho rápido, um trabalho que você, depois que você aprender, no começo você começa a entregar 50 pacotes, depois você começa a entregar 60, depois você começa a entregar 70, depois você começa a entregar 90, daqui a pouco 100, daqui a pouco 130, 140. Então depende muito da sua produtividade, tá? O que que eu aconselho para quem está morando aqui em Portugal ou para quem está chegando aqui em Portugal? Venha com planejamento de ter um dinheiro para comprar um carro. Gente, um carro aqui em Portugal, um carro para começar a vida ali. Você vai gastar menos que comprar um iPhone. Então, eu sei que quando a gente chega em Portugal, a gente vê que o valor das coisas é muito mais barato mediante a moeda, tá, gente? Por exemplo, um iPhone no Brasil e um iPhone em Portugal é praticamente, né, entre aspas, o mesmo valor. Só que o valor que você ganha no Brasil de um salário mínimo, que é
1.500 alguma coisa, e o valor que você ganha em Portugal hoje, que é um salário mínimo 920, se eu não me engano, se você colocar 1.500 reais e você colocar 920 euros e o 920 euros você fazer vezes 5,80, que é o câmbio hoje, então o salário mínimo de Portugal, em convertido em reais, daria 5.000 reais. Então é 5.000 reais contra 1.500. Hoje o Brasil tem 1.500 reais de salário. Contra Portugal, que é 1.500, é 5.000 reais de salário mínimo. Então, essa que é a diferença. Então, teoricamente, por exemplo, se você ganhasse um salário mínimo de 5.000 reais no Brasil, você compraria, de repente, um iPhone em um mês e pouco. Mas não é a realidade do Brasil hoje. A realidade do Brasil é que o salário mínimo é 1.500. A realidade de Portugal é que o salário mínimo aqui é 940 euros. Então, 940 euros dá um valor um pouquinho maior, dá um valor bem maior, né? 3 vezes mais. Então, por isso que a gente fala que aqui as coisas, que a gente tem um pouco mais de liberdade para comprar as coisas, porque as coisas aqui parecem que são mais baratas, mas não, é por causa da moeda ali que acaba ficando um pouco mais barato. Então, você consegue comprar, assim, um carro aqui por 1.200 euros, 1.300 euros, tal. Então isso é muito legal, porque daí você consegue começar a vida. Se você vem planejado, se você tem esse dinheiro, vale a pena comprar um carro assim e deixar ali uns 200, 300 euros para manutenção, para deixar ali certinho, tá? Quem não tem carro, né, nesse momento, eu aconselho fazer o quê? Vai lá no LX Portugal, procura emprego de estafeta, vê quem disponibiliza carro, comece a trabalhar, né? E aí depois você vai juntando dinheiro para comprar o seu próprio veículo, para você depois trabalhar para você mesmo, tá? Isso é extremamente importante, isso é muito legal de fazer, tá bom? Sempre lembrando, fazendo o recibo verde, contribuindo com o governo, contribuindo com a segurança social, para que o país de Portugal cresça também e a gente consiga fazer nosso papel de cidadão, tá bom? Então, assim, voltando, né, a parte de estafeta, eu vou mostrar para vocês na prática tudo, quais são os ganhos, quais são os custos que você tem. O único custo que eu não coloquei ali foi o custo de seguro de carro. Por quê? Eu não coloquei o seguro do carro, porque cada um tem uma particularidade de como vai escolher o seguro. Mas o seguro varia entre 40 euros a 100 euros, de 40 a 100 euros, dependendo do que você quer. Eu quero com quebra de vidro, só eu quero com pneu, eu quero com cobertura completa. Cada seguro vai ser um valor, mas o valor mínimo de um seguro é 40 euros por mês, e o valor máximo ali, mais ou menos 100 euros por mês ali, dependendo de qual plano que você quer. Mas eu aconselho que você pegue ali, como o país aqui é seguro, não tem muita criminalidade, pode pegar o de 40 euros, que é quebra de vidro ali, já é o suficiente, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, todos os ganhos que a gente tem como estafeta, tá? Então, eu quero mostrar para vocês valores, quero mostrar para vocês quais são os gastos com combustível, o gasto com carro. E aí eu quero muito que vocês consigam entender e que vocês consigam ter um norte de saber que essa oportunidade de você é, ser estafeta, você tem que levar em consideração. Se você é uma pessoa que gosta de dirigir, é uma pessoa que gosta de trabalhar para você mesmo, é uma oportunidade incrível mesmo, tá? Vale a pena mesmo ser estafeta em Portugal, tá bom? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito, mas eu também gostaria de dar essa recomendação para vocês, porque eu trabalho com isso desde quando eu cheguei aqui e eu tô construindo a minha vida e conquistando tudo que eu tô conquistando aqui em Portugal. Eu estou conquistando através desse trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui com a roupa do corpo, só com uma mala e um sonho. Hoje, depois de 8 meses, eu tenho 4 carros, tá? Então eu tenho o meu carro, o carro de mais de um sócio meu, e a gente tem mais 2 carros que a gente já alugou para poder colocar para trabalhar dentro da frota que a gente trabalha.
E a gente agora vai começar a comprar as carrinhas para poder colocar em outro tipo de trabalho, para a gente começar a ter outras fontes de rendas em outros armazéns. Então a gente está crescendo muito, isso é muito legal, porque meu, é muito gratificante, dá muita vontade de você querer fazer as coisas, da coisa acontecer, sabe? Cara, é muito gostoso, de verdade, é muito bom, é muito gratificante. É diferente do Brasil, que as coisas para você crescer é um pouco mais lentas, é um pouco mais complicadas. Por quê? Aí novamente eu vou falar, pelo índice de criminalidade, tá? E vou reforçar aqui o máximo para vocês. Gente, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu amo o Brasil. Eu não mudaria do Brasil por nada se não fosse a criminalidade, a falta de segurança. Para quem não sabe, nos últimos 5 anos eu fui assaltado 12 vezes em São Paulo. 12 vezes, gente, trabalhando. Eu sempre trabalhei entregando comida, entregando encomenda, sempre, a minha vida toda. Eu sempre trabalhei com alguma coisa, CLT, alguma coisa, e sempre nas horas vagas ali fazia. Lá no Brasil fazia iFood, fazia 99, fazia Uber Eats, fazia Uber normal, fazia 99, Food 99 normal, sempre, sempre, o tempo todo ali, trabalhando aos sábados, aos domingos para poder tirar uma graninha extra e poder curtir alguma coisa em São Paulo, né? Porque as coisas são caras lá, então eu tinha minha renda normal para poder fazer as minhas coisas, as minhas. E aí lá eu tinha uma moto, né? Tinha um carro também, e aí eu conseguia fazer renda extra nessas horas vagas. Então, sempre, a vida inteira fiz. Então, você se deparar com, em 5 anos, 12 assaltos, inclusive, que eu falei que para mim foi o cúmulo do absurdo quando eu tava andando na Marginal Tietê e andando a 80 quilômetros por hora, um cara passou, pegou meu celular e sumiu. Tipo assim, até andando a gente não tem mais segurança lá em São Paulo. Então ficou uma coisa que ficou marcado para mim e eu vim atrás de segurança e hoje, graças a Deus, eu tenho a segurança que eu vim buscar, que é aqui em Portugal, é, porque para mim eu acho que segurança é a base de tudo. Se você está inseguro, você não consegue dormir, você não consegue descansar, você não consegue, você tem que estar aquele estado de ansiedade o tempo todo. Então, essa foi o principal motivo, a principal razão por eu ter migrado. Não foi porque eu não gosto de São Paulo, eu tenho muita saudade de São Paulo, eu tenho muita saudade dos meus amigos, muita saudade da minha rotina, mas foi-se necessário eu ter que fazer essa opção de mudança, porque essa mudança realmente fez toda a diferença e eu tô vendo o crescimento gradativo acontecendo e eu tô muito feliz com isso, porque realmente, e aí você, se você souber administrar o seu salário, o seu dinheiro, o que você ganha, você vai conseguir juntar uma grana, ter um financeiro melhor, para conseguir depois, teoricamente, daqui uns 2, 3 anos, se eu quiser voltar para o Brasil estruturado financeiramente, fica melhor, porque daí você sendo financeiramente melhor, com recursos financeiros melhores, você mora em um lugar melhor, você não precisa passar por determinadas situações ali de trabalho e teoricamente fica melhor para você conseguir viver uma vida mais tranquila em São Paulo, né? Ou em qualquer lugar do Brasil. É claro que não é todos os lugares que são perigosos, Leonardo, mas você morava em São Paulo. São Paulo realmente é perigoso, é uma cidade grande, sim. É a cidade que eu gosto, é a cidade que eu gostaria de morar, que se eu voltasse para São Paulo, é uma cidade que eu continuaria morando. Só que com recursos maiores e melhores, com recursos financeiros mais avançados, com dinheiro na conta, com não precisando trabalhar tanto, sim, a cidade de São Paulo é maravilhosa, porque você evita muitos riscos ahn, pessoais que você teria naquele momento ali, sendo um motoboy, trabalhando à noite, alguma coisa do tipo. Você eliminaria isso da sua vida e não correria tanto risco, né? Então, é mais por conta disso, assim, que eu migrei, mas eu tô
apaixonado por Portugal. Portugal é maravilhoso. Eu gosto demais da terra, eu gosto demais do lugar. É muito tranquilo e realmente é muito bom assim para você poder trabalhar. Agora vamos para a planilha, que eu tô curioso para mostrar para vocês tudo o que acontece planilhado ali certinho para que vocês possam entender e possam ver que vale a pena, tá bom? Mas antes, vai lá, por favor. A minha meta é até 17 de dezembro, que é meu aniversário, ter 100 mil seguidores aqui no YouTube. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa seu like lá, faz um comentáriozinho, é rapidinho, não custa. Você vai me ajudar, você compartilha com seus amigos para as pessoas também seguirem e as pessoas entenderem que Portugal realmente sim é um bom lugar para poder morar, é um bom lugar para vir, a língua facilita, você consegue conversar com qualquer pessoa, então realmente é muito bom, tá bom? Conseguiu compartilhar? Curtiu? Comentou? É isso, agora vamos para a planilha, ok? Vamos lá então, pessoal. Então a gente vai começar aqui, tá? A falar um pouquinho sobre essa planilha, tá? Como que eu coloquei aqui, tá? A estimativa de ganhos de um estafeta em Portugal em maio de 2026. Nós estamos em abril agora, mas eu queria colocar uma perspectiva mais ou menos de trabalho, como se a gente estivesse fazendo uma perspectiva de trabalho para o próximo mês, tá? Então eu estou já utilizando o mês de maio de 2026, tá? Aqui eu coloquei os dias do mês, tá? Então eu gosto de fazer tudo planilhado, tudo com bem organizado, para a gente conseguir deixar tudo certinho. Então tá, então aqui eu coloquei o dia da semana, valor por pacote, pacote realizado, os ganhos diários, aí as despesas de combustível, manutenção preventiva e o real ganho que você vai ter aqui, tá? Então eu deixei tudo aqui certinho para a gente conseguir só fazer para a gente poder entender aqui o cenário geral e poder analisar, tá bom? E aqui só aqui que eu não fiz a fórmula ainda, que eu vou fazer, que é igual esse daqui, o ganho desse, menos combustível e menos a manutenção preventiva. Aí dou um enter aqui e venho e arrasto ele até o final. Ele já vai me dar um valor geral. Ok, maravilhoso. Então vamos lá, tá? Continuando aqui. Então, eu resolvi. Então, o que eu coloquei aqui, tá? Pra gente poder saber os dias, porque assim, né? Mesmo que você esteja aqui na Europa, você não vai trabalhar todos os dias. Você vai trabalhar, de repente, não vai trabalhar só o domingo, né? Que geralmente é o ideal. Você trabalhar de segunda a sábado e domingo, talvez, tá? Ou um domingo sim, um domingo não. Mas geralmente você trabalha ali 6 dias e folga um, tá bom? Quando eu coloquei aqui o valor do pacote 90 cêntimos, é porque é o mínimo que você ganha por pacote, tá? Por exemplo, se você chega aqui, compra um carro e consegue pegar com o seu carro próprio mesmo, sem precisar ser carrinho comercial, você pode sim ter ali por 90 cêntimos o pacote, né? Que é o mínimo ali que você ganha por pacote, tá bom? E nessas empresas que fazem pacote, você sai com no mínimo 80 pacotes, tá? Por quê? Porque para eles não compensa se for menos que isso. Então você sai com 80, às vezes sai com 90, sai com 100. Geralmente, lá no meu time, que eu tenho uma frota, eles saem com 115, 120, 130 pacotes, tá? Então eu vou colocar aqui uma média de 80 pacotes realizados, tá? Então eu vou trabalhar com essa média, mas depois a gente vai fazer com 90 e vai fazer com 100 também, tá bom? Então eu vou colocar aqui que a gente realizou 80 pacotes todos os dias, tá? Depois eu vou apagar aqui todos os dias que a gente vai tirar aqui, né? Que são sábado e domingo, tá? Aliás, são domingo, tá? Então vamos colocar assim que você fez 80 pacotes realizados, ou seja, você fez um valor de 72 euros, tá? Nossa, Leonardo, bastante coisa, sim, bastante coisa, mas calma que nós vamos ter que tirar ainda o combustível e vamos tirar alguns dias ainda, tá? Então vamos colocar que de combustível
assim, chutando muito alto, tá, gente? Chutando muito alto, você gaste 15 euros por dia. Assim, se você morar longe do armazém, você vai. E se você entregar longe, você vai gastar 15. Se não for isso, você vai gastar 10, vai gastar 5, tá? Então vamos colocar que você vai gastar 15 euros de combustível todos os dias, tá? Beleza. E aí você vem aqui e coloca 10 euros de manutenção preventiva, tá? 10 euros vai dar 300, vai dar, vamos colocar 8 euros, porque 8 euros é suficiente para manutenção preventiva, tá? 8 euros aqui, beleza, você colocou 8 euros, ó, dá 240, eu ainda acho bastante. Para ser uma manutenção preventiva, como todo mês você vai ter aquele valor, vamos colocar 6 euros aqui. Acho que 6 euros seria o suficiente. Que dá mais ou menos uns 180 por aí. Ó, 150 ali, por ali já é o suficiente ali para você poder ter uma manutenção preventiva. O que que vai acontecer? Alguma troca de óleo que você vai precisar, daí alguma pecinha que você precisa trocar, caso você tenha um carro que você chegue sem condições e compra um carro, por exemplo, de 1.000, 1.200 euros aqui. Então você, às vezes, você tem pneu para trocar, alguma coisa, daí você vai juntando essa grana ela fica reservada, e aí depois você só vai utilizando quando o carro precisar, tá bom? Então, e aí agora que nós vamos tirar os domingos. Então, domingo você não trabalha. Então, domingo você não trabalha. Domingo você não trabalha. Vou tirar todos os domingos daqui. E mais um domingo aqui. Isso. Aí. Então, vamos lá, tá? Aí aqui, então ficou assim. Se você fizesse 80 pacotes, você ganharia 51 euros livre todos os dias, tá? Então 51 aqui, ó, 51 todos os dias, tá? Gastando essa mesma quantidade mesma quantidade de combustível, a mesma quantidade de manutenção, tá? Ó, você ganharia no final do mês 1.326 euros, tá? Esse valor aqui seria a sua renda mensal, tá? Com certeza compensaria. Por que compensaria? Porque é mais que um salário mínimo. É 400 euros, quase a mais que um salário mínimo. 920, 1020, 120, 1020. É 400 euros a mais que um salário, que um ordenado mínimo, tá? E hoje, só para vocês terem uma ideia, é uma das principais oportunidades de emprego que tem. Se você entra ali na OLX Portugal e coloca estafeta, você vai ver que vai ter um monte de vaga, tá? Claro, a princípio você vai ter aquelas vagas que você trabalha para as pessoas, você trabalha para alguém, com a carrinha da pessoa, tal, ou até mesmo para alguma empresa, CTT, FedEx, GLS, PAC, tem uma série de empresas aqui que são essas empresas que contratam pessoas para poder trabalhar, né? A Correios. Então, aí se você for trabalhar com o seu carro e você mesmo for trabalhar para você, aí ganhando, por exemplo, 90 cêntimos, que é um mínimo, tá, gente? O mínimo de você ganhar por pacote é 90 cêntimos. Tem empresas que pagam um pouco mais, tem empresas que pagam melhor o pacote. Mas também você roda mais, às vezes carrega mais peso, então é um pouco complicado. Mas na empresa que hoje eu atuo, 90 cêntimos, tá? E vamos colocar um exemplo que você entregue aqui, a gente falando 80 pacotes, você entregando, dá 1.326, tá bom? E agora, vamos colocar que você entrega que você melhorou e entrega 90 pacotes todos os dias, tá? Então vamos colocar aqui 90, vamos mudar aqui para 90. Vamos mudar aqui para 90. Lembrando, tá, gente? Uma folga por semana, tá? Normal. 90, 90, 90.
Aí vamos colocar aqui que você gastou mais 2 euros a mais de combustível. Não, vamos deixar os mesmos 15, porque eu já tinha posto a mais, tá? Já tinha posto um valor a mais de combustível, porque o combustível realmente, você não gasta isso, você gasta um pouco menos, tá? Então, vamos colocar que você tem 15 euros de combustível por dia e você tem 6 euros de manutenção preventiva. Aqui, é, 6 euros é o suficiente, mas se você quiser colocar 7 também você pode pôr, tá bom? E olha só a diferença gritante. Você tem 1.560 euros por mês livre, tá, pessoal? Livre, 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 livre. Então, é, é bom, é bom. Não é um trabalho, é um trabalho cansativo, mas não é um trabalho pesado, como restauração, como construção, como, meu, não é. É um trabalho que você vai dirigir, pega o pacote, toca o interfone, vai lá em cima, entrega para o cliente, tá baixa, desce, sobe no carro, vai para outro endereço, entrega o pacote, faz a mesma coisa o dia inteiro. Geralmente das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Vai, 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 entrega. Se você entregar ali em torno de 8, 9, 10 por hora, você consegue entregar ali 90, 100 pacotes tranquilamente, tá? Isso daqui com 90 pacotes. Mas geralmente a galera não faz 90, faz 90 ali. É, quem, quem é intermediário, quem entrega bem mesmo, entrega acima de 100 pacotes. Então vamos colocar aqui que você fosse um cara bom, pegou o trabalho, pegou a experiência e entregou ali 100 pacotes. Se você entregar 100 pacotes, olha isso, como muda a coisa, tá? Aqui, 100 pacotes. Olha isso. Você ganharia livre 1.794 euros. Tá? 1.794 é um bom salário aqui em Portugal, tá? 1.794 euros é um bom salário. Você ganharia 69 euros por dia, tá? Coisa que aí os trabalhadores ganham 30, 35, 40 ali, o valor que eles ganham por mês. Então você ganharia um valor muito bom, tá? Para quem está começando aqui em Portugal, esse valor seria incrível, tá? Esse valor seria maravilhoso. É muito gostoso fazer entrega de pacote, que você aproveita e já conhece a região, já conhece a cidade. Realmente, assim, é um trabalho que eu sou apaixonado, tá? É um trabalho que eu sou apaixonado, eu faço isso, tá? Então, eu faço, em média, uns 60 pacotes por dia, tá? Então, eu faço mais ou menos 60 pacotes, por dia. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Por quê? Porque eu tenho um trabalho home office no Brasil. Eu trabalho no Brasil home office. Então, o que que eu faço? Tá? No meu caso, eu trabalho. é, eu trabalho. Eu entro no trabalho 1 hora da tarde, então, e eu vou carregar no armazém 6 horas da manhã. Então, eu começo a entregar 7 horas. Então, das 7 horas até a 1 da tarde, eu consigo entregar em torno de uns 60 a 70 pacotes, tá? Então, eu saio geralmente com 70 para entregar pelo menos 60, tá bom? Porque às vezes tem alguém que não tá em casa, às vezes não consigo entregar, por algum motivo ali que o cliente não se encontra, tá? E aí eu acabo não conseguindo entregar, tá? Mas eu entrego 60 pacotes, tá? E aí, meu combustível eu gasto 10 euros só por 10 euros por dia, tá? Então eu gasto 10 euros por dia, 10 euros por dia, 10 euros por dia. Eu tiro mais ou menos 150 euros todos os meses ali, de manutenção do meu carro mesmo, tá? Então, olha aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, minha porcentagem de ganho, ele é aproximadamente, o meu valor de ganho é aproximadamente 988 euros que eu ganho só para fazer esse trabalho,
tá? De 60 pacotes ali, até meio-dia e meio eu termino, e depois eu já venho para casa, almoço e já entro no meu trabalho do Brasil e fico até 11 horas da meia-noite. Aí é bastante tempinho ali, mas olha só, gente, que legal. Como que isso ajuda bastante. Então, com esse valor aqui, eu já pago todas as minhas despesas de Portugal. Então, teoricamente, eu já acabo ficando com o meu salário do Brasil livre para mim fazer qualquer tipo de coisa. Porque esse valor aqui já cobre todas as minhas despesas de Portugal e ainda sobra um dinheirinho aqui para mim, tá? E geralmente o que acontece? Aqui eu pego para 60 pacotes de segunda até sexta. No sábado eu pego 100 pacotes, tá? Então todo sábado eu pego 100 pacotes, porque sábado eu não trabalho no Brasil. Então teoricamente eu tenho ali o meu ganho um pouco maior para eu poder compensar os outros dias. Entendeu? Por quê? Porque se você parar para pensar e você colocar 10 pacotes ou 20 pacotes aqui, 20, 40, 60, 80, 100, ó, se você colocar 20 pacotes em cada dia aqui, é como se eu tivesse entregado de segunda a sexta 80 pacotes. Tá? Então eu pego 100 pacotes aqui e tento entregar o máximo que eu puder. Porque aí eu posso ficar até 6, 7 horas da noite. Aí domingo realmente eu descanso, né? Eu vou pra igreja, tenho minhas coisas para fazer. Então eu acabo tirando um valor um pouquinho maior, tá? E eu gasto os mesmos 10 euros porque eu moro perto do armazém e ainda me desloco, o deslocamento também é perto. Então acaba que compensando muito, mas muito mesmo, tá? Aí é desse jeito que acontece. Então realmente assim vale muito a pena a gente conseguir fazer essas entregas e assim é muito bom. Realmente assim é maravilhoso. Eu sou apaixonado por fazer entrega. Eu sou apaixonado por esse tipo de trabalho. Eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de dirigir, né? Então essas duas coisas me deixam bastante empolgado assim em fazer. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero realmente ter ajudado vocês aí a tomar uma decisão, se caso você esteja vindo para Portugal, se você gosta de fazer entregas mesmo. Realmente, na minha visão, vale a pena. Vale a pena mesmo fazer entregas, tá? Porque você, teoricamente, depois você fica bom nisso. E quanto melhor você fica, mais pacote você entrega e mais dinheiro você ganha. Então, não é um trabalho onde você, independente se você fizer mais ou menos, você vai ganhar aquele valor. Não, quanto mais você fizer, mais entregas você fizer, mais você vai ganhar. Então aí, fora que finais de semana, assim, às vezes domingo tem algum bônus, alguma coisa pra você, e aí você rentabiliza um pouco mais ainda. Mas a média aí de valor que você consegue ganhar aí é de 1.700 até 2.500 euros aí, com certeza, se você trabalhar ali, abrir mão de alguns domingos, fazer alguns bônus, enfim, realmente vale muito a pena. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o final. Muito obrigado. Se você gostou, deixa aí um like. Coloca aí de que cidade que você veio também, para eu saber que você assistiu até o final, de que cidade que você está assistindo, se você gostou do vídeo, se você acha que compensa realmente trabalhar como estafeta e se realmente você acha que ganha dinheiro e que vale a pena. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.